Então, o ano de 2017 tem sido muito desafiante para os povos indígenas do Brasil e para os aliados desses povos. Uma série de iniciativas por parte do governo brasileiro têm sido implementadas que vão na contramão dos direitos consagrados na Constituição brasileira aos povos indígenas, de modo especial no que diz respeito às questões fundiárias, o direito desses povos a terem as suas terras tradicionais devidamente demarcadas, devidamente protegidas. No Brasil ainda resta uma demanda fundiária relacionada aos povos indígenas bastante ampla. De acordo com os últimos dados coletados pelo CIMI, são 1.296 terras indígenas, das quais apenas 401 estão com o procedimento de regularização fundiária concluído, 300 estão em procedimento de demarcação, numa ou noutra fase do procedimento de demarcação, que é regulamentado pelo decreto 1775 de 1996, e mais de 500, para ser mais preciso, cerca de 530 terras são demandadas pelos povos de diferentes regiões do Brasil, mas até o momento não tem qualquer providência administrativa. A nossa situação que a gente vem lutando são sérios problemas, né? São a questão de invasão de madeira, dos desmatamentos que a gente vem falando já não é de hoje, né? Com pessoas que estão lá, né? Que hoje nós temos até pessoas traficando, né? Droga e envolvendo os filhos dos parentes, que não é hoje, principalmente a média mais que está tendo atingida são os adolescentes, os jovens. E na nossa aldeia a gente enfrenta uma invasão de plano de manejo. Foi feito, né, através de um cidadão que fez o plano de manejo junto com os órgãos de Tefé e emplacou nossas madeiras para derrubar, para comercializar as madeiras de lei que a gente não derruba. A gente tem maior defesa por ela. A gente não gosta de derrubar as madeiras de lei dentro da nossa terra. E ele ia derrubar para vender. E quando a gente subimos, a gente esteve na terra, lá fomos olhar, vimos as placas e arranquemos as placas. Aí fizemos uma denúncia no Ministério Público Federal. E ele começou a me ameaçar, querendo matar, né? Dizer que eu não podia pisar lá, que eles iam me matar. Mas a gente se uniu dentro da aldeia e a gente começou a fiscalizar mais. Fomos na terra novamente e a gente continua guardando e preservando. Os povos demonstraram mais uma vez, durante todo este ano de 2017, a sua disposição de fazer as lutas em defesa dos seus direitos, de não abrir mão desses direitos, de fazer a cobrança junto às instâncias do Estado brasileiro, dos diferentes poderes do Estado brasileiro, para que o seu direito seja efetivado pelo Estado brasileiro. E essa cobrança tem sido feita seja nas diferentes regiões, nos territórios, como também junto aos diferentes órgãos do Estado brasileiro. A gente fica muito preocupado porque a FUNAI não tem uma decisão, ainda não demarcou nossas terras. E nós queremos que demarque nossas terras, para que a gente possa trabalhar, viver em paz em nossas terras. A questão do gado, a primeira vez quando nós fomos ver uma derrubada que foi denunciada, a gente fomos lá, fizemos alguns vídeos com o coordenador e a gente tinha mais de 30 hectares o cara tinha para derrubar, fora as outras partes queimadas. Então o IBAMA foi lá, disse que ia multar o cara, colocou até dizendo daqui
para varar na outra mediação que vem campo de lá para cá, tem uns 150 metros, só que divide para varar em campo. Então o cara calculou umas 300 hectares, vou jogar 300 hectares. Falou, o cara não pode meter gado, o cara meteu gado. Foi na área que fica lá próximo à aldeia Jabuti, do lado que fica Terras de Saíma. O cara meteu gado, o cara não demata, o cara continua dematando sim, porque a gente sabe, tem pessoas que têm prova lá. As perspectivas para o ano 2018, no que diz respeito à luta dos povos e seus aliados na defesa para a implementação dos direitos indígenas no Brasil, impõe preocupações, haja vista a organização e a força dos setores anti-indígenas, força esta que foi amplificada, né, com o golpe no Brasil, a posse do presidente Temer e a série de iniciativas do Poder Executivo, né, que privilegiam os interesses da bancada ruralista e de outros setores do agronegócio. A gente está pedindo a demarcação, né, desde 99, que a gente vem lutando, até que esse estudo foi assinado pelo presidente João Pedro. Então, antes disso, a gente fez, antes do assinado do relatório, né? A gente fez a autodemarcação. Não dava mais para esperar pela FUNAI. Quando a gente chega nas aldeias, que a gente encontrou o movimento Iprenhanhã, que é o movimento do Alto Tapajós, que a gente pediu o apoio deles, que a gente estava pensando de fazer outra demarcação. Então eles acharam importante essa nossa decisão, então se comprometeram também que desse esse apoio para nós. Então assim a gente fez a autodemarcação. A luta pela demarcação das terras indígenas tende a continuar sendo o principal foco de tensionamento e de conflitos no Brasil. Os dados desses últimos anos têm demonstrado isso, e o indicativo que se tem é de que isso permaneça sendo dessa maneira no ano de 2018. O nosso objetivo maior de ter fundado a Associação ACIBA foi por causa que a gente viu que o nosso povo estava sofrendo muita discriminação, né? Tanto pela saúde, e também nessa época foi o tempo que chegou a primeira vez o turismo em Barcelos, e teve uma área, né, que os turistas pegaram, foi uma área ali de Cumaru, né, que hoje tem um hotel muito grande lá, né? E então esse empresário chamava-se Felipe. E ele começou assim a querer assim ter confronto com a comunidade, não deixava eles pescar e proibia muita coisa. Então começou-se aquela desavença, né? Então aí a ACIBA achou melhor tomar providência. Foi quando a gente começou a pensar em demarcação de terra, né? Porque antes a gente não tinha conflito nenhum. E aí começou entre os geladores, né? E os madeireiros também. Então foi por esse motivo que a gente começou a pedir a demarcação de terra. É necessário que os povos estejam muito atentos, muito articulados, porque setores ligados ao agronegócio vão, mais uma vez, tentar ludibriar os povos para que os povos votem em candidatos que fortaleçam o grupo deles, né? E, portanto, que faz com que hoje o Congresso Nacional tenha uma representação extremamente desequilibrada, né, a favor dos interesses do agronegócio. Nós não temos apoio de ninguém, principalmente dos nossos vereadores, né?